A corrida eleitoral pelas prefeituras Brasil afora mal começou e já tem candidato causando por aí. Agora, esse não é um vídeo para falar de política, mas de comunicação e como eles, os candidatos, usam das ferramentas de comunicação para conquistar o seu voto. Vamos analisar um desses candidatos polêmicos? E eu quero começar analisando essa figura aqui, ó. Pablo Marçal, influenciador, empresário, amado por um, odiado por outros. Goste você ou não, ele está em quarto lugar na disputa eleitoral lá na Prefeitura de São Paulo. E ele, essa semana, participou da sabatina do UOL, promovida pelo UOL e pela Folha de São Paulo, e a gente vai analisar o que ele usou de técnicas de comunicação para responder às perguntas dos jornalistas. Vamos ver? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela página do UOL, pode mandar sua pergunta também aqui para Pablo Marçal. Eu estou aqui com o chat aberto e a gente pode, inclusive, ler sua pergunta. Vamos lá, Pablo. Eu queria iniciar te perguntando por que você quer ser prefeito da cidade de São Paulo. Você é um empresário super bem sucedido, inclusive você fala bastante sobre isso, né? Uma pessoa que conseguiu sair de uma família mais pobre, chegar aonde você chegou. Você tem várias empresas nesse momento, você tem livros publicados, você é um crítico do sistema, né? Você sempre coloca isso como uma grande crítica do sistema atual político, do que está de errado na política. Por que você quer se tornar prefeito da cidade de São Paulo? Por que você quer entrar no sistema? Na verdade, não é eu que quero, é o povo que precisa. Aí está uma grande diferença. Todo dia, algum amigo, algum empresário, pessoas que trabalham no nosso grupo aí, que direto e indiretamente tem mais de 2.000 pessoas, eles perguntam, mas você já tem tudo, o que você quer? Se eu tivesse tudo, eu não estava aqui. Eu quero um país desenvolvido, eu quero um país de primeiro mundo. E eu acredito que se São Paulo mudar, se São Paulo acreditar nisso, o Brasil inteiro vai ganhar. Então, não é que eu estava sem problema, né? Porque é um grande problema a Prefeitura de São Paulo, é um grande desafio. E aí, no final da sua pergunta, você deixou, não sei se foi proposital, você falou assim, por que você quer entrar no sistema? Não, eu não quero entrar no sistema, eu quero colocar pessoas que não se curvam para esse tipo de sistema. O sistema, ele não é a lei, o sistema é o modus operandi que o político toca a política. E aí eu percebi, né, eu já estou na política há alguns anos, auxiliando, ajudando. Quando eu era garoto, meu pai era funcionário público do Legislativo, então eu entendo um pouquinho como que essas coisas funcionam. Um dos pontos altos do Pablo Marçal a gente já vê logo de cara. Ele tem uma excelente inteligência emocional para controle da fala, ou seja, ele não altera o volume da voz quando confrontado pelas jornalistas, ele não se deixa abalar pela contundência com a qual os jornalistas conduzem a entrevista com ele, e ele explora muito 3 elementos: o uso da pausa, da ênfase e da entonação para gerar um senso de importância e de credibilidade sobre o que ele está falando. Vamos continuar analisando? Pré-candidato, Já faço isso há muitos anos. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os 11 containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem... Não, é uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso?
A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Aos 22 minutos de entrevista, acontece talvez o primeiro grande embate entre as jornalistas e o pré-candidato. E é bastante interessante porque nesse ponto da entrevista, quando ele é perguntado sobre a opinião dele a respeito da investigação da Polícia Federal sobre um suposto desvio de joias pelo então presidente Jair Bolsonaro, ele usa de 3 técnicas. A primeira delas é a que eu sempre falo: seja objetivo na resposta e responda primeiro o que foi perguntado, de maneira curta, sucinta. E, em seguida, ele usa da contra-argumentação usando a mesma lógica da pergunta da jornalista para reverter a situação em favor dele, usando do mesmo argumento da jornalista, só que com o contraponto dele a respeito do atual presidente Lula. Você viu que ele, em menos de 5 segundos, já deu a resposta que caberia ali para a jornalista, né? Então, se está errado, ele que arque com as consequências, ponto. Mas, imediatamente, ele inverte a lógica do raciocínio e já joga ali o argumento que é mais favorável ao ponto de vista dele, questionando, por exemplo, sobre supostos desvios feitos aí pelo então presidente ou atual presidente Lula em relação aos presentes que ele recebe. Que ele é o comandante dessa organização criminosa ou Isso não? é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição Não é que ilação, tem. não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Eu tô perguntando Federal a sua prendeu o opinião. Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Aqui também ele usa uma técnica muito poderosa que você pode usar no dia a dia. Ele traz dados que são inquestionáveis para justificar e dar credibilidade aos argumentos e pontos de vista dele. Quando ele cita com exatidão o número de juízes que julgou o presidente Lula, o número de dias com exatidão que o presidente Lula passou na cadeia, ele credibiliza o ponto de vista dele, ou seja, ele traz dados inquestionáveis. Muitas vezes numa entrevista a pessoa fala de maneira muito ampla e aí ela erra na comunicação dela, porque ela não é assertiva. Então, essa foi uma técnica muito boa que ele usa com frequência ao longo de toda a entrevista, trazendo sempre 2 ou 3 elementos que são inquestionáveis para justificar e credibilizar o argumento dele. Vamos continuar vendo. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto, só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara, esse sempre foi o jogo. Nesse ponto aqui da entrevista, ele usa de novo dessa mesma técnica, de tirar o foco do que é desvantagem para ele e jogar naquilo que pode ser uma vantagem na argumentação dele. Quando ele é perguntado, por exemplo, se o senhor não acredita na Polícia Federal, ele responde de maneira contundente: eu acredito em Deus. Ou seja, a gente não está falando de Deus nesse momento, mas aí ele tira o foco de lá e joga naquilo que pode ser favorável, em que a argumentação dele vai ser melhor desenvolvida e novamente inquestionável, porque não se pode questionar, por exemplo, a crença de uma pessoa em Deus. Percebe como é poderoso essa técnica de comunicação para se tornar mais persuasiva e contundente na hora que você está falando? Vamos continuar. Vai ter que gastar só com placa de trânsito, mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar para virar à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer para o trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas. Nós vamos criar bolsões para colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar teleférico até na estação de trem. Pablo, precisa entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria para esses lugares. Vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Isso tem em Medellín um projeto bem pequeno.
Imagina a gente liberando, ajudando o governo do estado a liberar essa obra aí, que já desde sabe o custo 2023 dessa obra? já está prevista, já está tá na mão de uma empresa e não sai do lugar, tem que pôr pressão. Não. O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Do teleférico. Vai depender do tamanho do cinturão. É mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai de 16 a 22 km por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, para terminar essa solução, que eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui. Aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões nas 10 entradas de rodovia, faz um cinturão de teleféricos nas comunidades, não em outro lugar, para ligar no metrô, a gente coloca esses centros de empreendedorismo nas favelas, mais de 300 pode fazer isso. A gente para de arrastar esse povão na cidade, libera o Rodoanel, que é 44 quilômetros, essa liberação só é isso, libera o vermelho virar à direita. Pela primeira vez, a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito. Ao longo de toda a entrevista, ele evita entrar em detalhes muito pontuais dos projetos que ele apresenta, e isso também é uma técnica de comunicação que é bastante polêmica. Algumas pessoas dizem que ele está, vamos dizer, dando voltas, está querendo enrolar no assunto, mas muitas vezes ele não tem de fato os detalhes para serem apresentados, mas ele se atém a uma narrativa bem construída, apoiada em alguns dados macros. Por exemplo, quando ele cita que vai fazer um teleférico e o custo desse teleférico custa 50 milhões por quilômetro de teleférico. Talvez o número certo não seja esse, mas ele joga esse dado macro para garantir a credibilidade daquela narrativa que ele está levando. Depois de quase 1 hora de entrevista, ele é finalmente questionado por um outro jornalista que gravou uma pergunta sobre um assunto que ele claramente não sabe dizer, não sabe explorar. E aí, nessa hora, não tem técnica. O ideal é, se você não sabe sobre o assunto, diga que não sabe e puxe dentro daquele mesmo assunto para uma área que você saiba desenvolver o teu raciocínio. E ele faz isso, dá só uma olhada. Vamos abrir a pergunta aqui. Quem participa conosco também do Sabatina é Raul Justilores, que é o nosso colunista de cidades. Ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Candidato, o Parque Dom Pedro fez 100 anos há pouco. É um dos mais históricos de São Paulo e está em péssimo estado há décadas. Há um projeto bilionário, mas bem completo da gestão Kassab, que nunca foi adiante. E todos os prefeitos seguintes fizeram promessas que não avançaram. Queria saber qual o seu projeto para esse parque e também para os inúmeros prédios públicos ao redor dele. Obrigado pela pergunta. Não vou prometer nada, já que quem prometeu não cumpriu. Eu vou chamar o Kassab aí no WhatsApp e saber que projeto que é esse. Mas a cidade de São Paulo ela é complexa porque para ganhar eleição as pessoas precisam de prometer um monte de coisa e jogar confete para enganar os outros. Eu te respondo o seguinte, orçamento a gente tem para resolver isso. Agora, a maioria das coisas que o Estado não dá conta, a gente precisa de ter as PPPs, as parcerias públicas privadas, e a gente precisa de simplesmente abrir a mente para isso, porque senão vai continuar, o centro está abandonado, vários pontos culturais dessa cidade estão abandonados. Eu me encarrego, depois de ver a sua pergunta, de chamar... Você conhece essa região? Conheço a região toda de São Paulo, né? Não dá para conhecer 28 mil quadras de uma cidade, eu acho que ninguém aqui conhece. Eu quero achar o primeiro que conhece as 28 mil quadras da cidade de São Paulo. Mas eu me encarrego, não vou prometer resolver, porque quem prometeu não resolveu. Eu gosto mais de pegar o detalhe, estudar, igual eu fui lá no Brás. As pessoas vieram com um monte, umas 2 folhas de promessa, assina aqui, tá ao vivo isso. Eu falei, eu não vou assinar, eu sou jurista, fiquei 5 anos na faculdade de Direito, eu vou assinar aqui para ganhar voto? Negativo. Eu vou estudar. Bom, depois de quase 1h07, uma conclusão a gente pode tirar do estilo de comunicação do Pablo Marçal. Ele tem raciocínio rápido e firmeza nas declarações que ele faz. O que a gente pode aprender com isso? Toda vez que você for comunicar, não adianta titubear. É o que eu chamo nos meus treinamentos de catar cavaco. Ficar com vícios de linguagem, pausas vocalizadas,
tentando ganhar tempo para o teu raciocínio. Esse raciocínio já tem que estar bem elaborado e na hora de falar, falar com firmeza. Ainda que o que você esteja falando não seja 100% verdade. Mas isso é assunto para outro vídeo.